Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando Na Lata. Na Lata que está com mais uma semana no ar para melhor informar. Sempre, sempre, sempre. E não vai sair tão cedo, né, Gal? Não vai, a gente veio para ficar agora, irmão. O processo agora é uma vez por semana, daqui a pouco duas. E logo nós estamos a semana inteira. Exatamente. Enchendo o saco da galera. Nosso Senhor, é isso aqui mesmo. O futuro é esse, é passar o dia inteiro aqui trocando ideia com o povo. Vai ser top demais, cara. Então, o próximo passo é ter alguém aqui de assistente pra gente, né? Pois é, estamos contratando aí, de free. De free, exatamente. Quem quiser se voluntariar, falar, pô, vou ajudar vocês. É muito bem-vindo. Muito bem-vindo. É só mandar aí no nosso. Pode mandar no direct, no Instagram, onde for que a gente aceita ajuda. Aceita ajuda pra estar aqui na gravação, pra dar o play, pra fazer a marquinha aqui, que estamos fazendo tudo manualmente. Legal, muito bom, hein? Top demais. Teve live? Show, hein? Quem não teve chance de assistir nossa live, corre lá, assiste lá nossa live da festa junina. A gente entrevistou a galera que tava na festa junina aqui de casa, falando Negão sobre fugiu. cultura. Negão fugi, era na minha casa, pô, não podia ficar lá muito tempo, não. Teve que ser rapidinho. Olha, eu falei, não, Fernando, se vira aí, tô saindo aí. Chutaram o celular. Chutaram o celular, chutaram era o seu, hein? A luzinha. Foi o seu, caiu lá. Eu falei, pô, foi o meu. Quebrou. Ainda nem quebrou, não deu nada. Tá de boa. Quebrou a luzinha. Soltou só a luzinha, né? Soltou só a luzinha, tá aqui inteiríssima. Tá de boa. Negão, vamos direto então. Vamos começar, mano. Você aqui não tem graça, a galera já cansou de ouvir a gente já, mano. Vamos trazer o nosso convidado de hoje. Bora. Vamos lá. Rodrigão. Seja bem-vindo, Rodrigão na Lata. Obrigado pelo convite. Boa! Rodrigão é amigo de infância nosso. Bom, nosso meu lá. Seu, né? Nosso que eu digo da minha família. Tá bom, bom. Você é parte da minha família agora, dos Estados Unidos, entendeu? Entendi. Mas o Rodrigo, eu conheço ele, cara, desde moleque, né, Rô? Desde criança, o que? Dos 7, 8 anos. 7, 8 anos pra caraca, eu não achei que era tudo isso, não. Achei que fosse na adolescência. Faz uns 10 anos atrás. A gente é novo. Entendi. Claro. Todo mundo com 17 anos. 18 anos, né? Eu fiz a barba, eu tirei as barbas brancas. O Rodrigo não. O Rodrigo veio com cabelo. É o charme. Rodrigo avacalhou agora. Entregou a idade. Mas legal, obrigado por vir, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por estar falando com a gente. O Rodrigo tem bastante história aqui nos Estados Unidos, então... Tem, depois de tanto tempo morando aqui nesse país, tem que ter história pra contar. Esse é o mais legal, e é legal falar essa parte de história, que você mencionou, história pra contar. A gente às vezes, Rodrigo, fala com uma galera, não quero ir lá não vou, não sei o que falar, não sei por que falar, não tem história. Peraí, cara, mas todo mundo tem história pra contar. Todo mundo. Você nasceu aqui, você tem história pra contar. Talvez você não saiba contar a sua história. Exato. Mas não tem problema, senta aqui que a gente arranca. Exatamente. Dá aquela forcinha. Exatamente. Com certeza, mano. E deixando isso, Rodrigão, vamos lá. Se apresenta pra nós, fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos, e aí nós vamos destrinchar um pouquinho a sua história aqui. Vamos lá, então. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Um prazer, realmente. Eu aturo o Fernando desde criança, realmente. Mas estou aqui já há 18 anos, indo para 18 anos agora. Tá bom? 18 anos. A experiência de viver aqui em Utah também, viver na Flórida também, né? Por pouco tempo, por causa de trabalho. Legal. Recolocação por causa de trabalho. Mas sou de São Paulo, capital. Cresci na zona leste, que Guarulhos é considerado zona leste da grande São Paulo. Né? Sou paulistano, nasci na capital, cresci na zona leste em Guarulhos. Palmeirense. Rapaz. Aí sim, falar nisso, o Palmeiras está jogando hoje, espero que esteja ganhando. Corintiano. Mas eu brinco sempre, né? No Brasil acho que a gente tira mais onda. Aqui nos Estados Unidos você perde um pouquinho disso. Essa moral. É um negócio, porque você é corintiano, porque você é palmeirense, porque você quer tirar sarro do outro. Né? Então isso é legal, é algo que a gente faz desde pequeno quando a gente é criança, mas quando você vem para os Estados Unidos as prioridades mudam, né? Os esportes mudam, exatamente, né? Hoje é difícil, hoje em Utah você liga a televisão, você pode até ter um jogo de futebol, de soccer, né? A gente fala, mas há 18 anos atrás quando eu cheguei aqui isso não existia não. Era futebol americano e basquete e beisebol. Agora o Utah tá adaptando mais. Mas tenho aí 42 anos, nascido em São Paulo, paulistano,
morando aqui há quase 18 anos, desbravando esses Estados Unidos, esse Utah aqui. Caramba. Mas sou imigrante, né? Isso aí. A cada dia é um dia novo de aprendizado e mais uma página para a história da vida. Caraca, mano, é muito bom saber, velho. Porque com 18 anos atrás, se hoje a gente chegou e tem um monte de gente que fala que Utah é uma roça, mano, quando você chegou aqui, você foi o primeiro da roça, né? 18 anos atrás. Como que era a diferença aí? Do que você viu há 18 anos atrás e como que é Utah hoje? É o Utah que você vive hoje? O Utah hoje é completamente diferente. Uma porque a roça, 18 anos atrás, eu cheguei acreditando que eu falava inglês. O brasileiro, quando chega na América, ele acha que ele fala inglês, né? E a única coisa que a gente sabe falar é bye, é hi. The book is on the table. The book is on the table, hot dog, hambúrguer, é isso que a gente sabe falar. McDonald's, né? Mas a gente não fala inglês. Tipo assim, são poucos que chegam aqui e têm esse conhecimento. Então eu cheguei com o meu inglês. Entendi. Com o meu inglês de hi, bye, books on the table. Né? Eu costumo dizer que era o inglês do Brasil. Sabe aquele inglês quando você canta música? No Brasil, você fala, pô, mano, eu tô pronunciando tudo certinho. É aquele que a gente falou, embromation, né? Exatamente. O Anderson Nunes fala que todo mundo fala inglês, né? Você Porque... fala uma palavra alta e a outra diz I love you e vai embora e o inglês já foi. Agora, a diferença daquele tempo para hoje é que hoje você aqui, principalmente Utah, né? Flórida, não precisa nem se dizer, Nova York, não precisa nem se dizer, sempre teve brasileiro ali naquela região, né? Mas Utah hoje, você vai no supermercado, você ouve português. Então você pode ter chego hoje, não fala uma palavra em inglês, você vai no mercado hoje, qualquer dúvida, tem alguém ali que falou inglês, falou português, você vai ali, corre ali, tem aquela ajuda. Na minha época não tinha isso não. Você tinha que utilizar a língua de sinais. Mas é bem diferente. Utah hoje, o crescimento de Utah também não dá nem para se comparar da época que eu cheguei, né? A gente vê aí se expandindo na área de imobiliária, né? Por todo lado, então, mas é bem diferente, bem diferente. Cara, você falou uma coisa, Rodrigo, de ouvir o português no mercado. Eu lembro que quando eu cheguei, o meu inglês também zero quase, e eu fui fazer o cartão para comprar no Costco. Aí tô lá, o cara aplica aqui, e pega o cartão, e pega um cartão de crédito, e eu tentando entender, e fiz a aplicação, demorou lá uns seus 15 minutos. Depois, eu muitas vezes comunicando com a Mary em português, tentando falar com o cara em inglês. 15 minutos depois o cara olha, vocês são do Brasil? Em português. Eu falei, sério, filha da mãe? É o Greg. Mas cara, isso é bom. Ele te forçou a falar inglês. Não, eu tava vendo vocês falarem, eu falei, pô, bicho, eu tô aqui ralando, cara, falando tudo errado. Ele falou, não, você foi muito bem. Eu falei, não foi, eu sei que não foi. Mas é engraçado, muita gente mesmo fala português aqui em tudo quanto é, ou brasileiro, que mora aqui há muito tempo, ou o próprio americano, que faz as missões da igreja e fala português. E fala português. Igual Utah, se você for ver a região, o estado de Utah hoje é um dos melhores estados nos Estados Unidos para se morar. Né? Se a gente pegar as 10 cidades que se desenvolveram mais nos Estados Unidos, Utah tem 3 no top 10. Entende? Por que isso? Tem muito startup, é um estado muito forte em startup, tem empresas novas. Mas fora isso, também todo o aparato aqui das empresas e também religioso aqui no estado faz com que muitos que moram aqui vão servir uma missão pela sua religião em outro lugar do mundo e aprende uma nova língua. Então, o Utah você consegue montar um call center, por exemplo, com todas as línguas que se falam no mundo todo. É isso mesmo, consegue mesmo. Então, é bem interessante. Mas, Rodrigo, voltando lá, 18 anos atrás, tá? Qual foi o clique que deu de você vir para os Estados Unidos? Por quê? O que virou a chave sua lá? Essa era a minha pergunta. Qual que é a motivação? E até porque, como que você aprendeu a falar inglês também? Você falou que já achava que falava inglês. O embromation. Então, vamos lá. Em São Paulo, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu tive uma empresa de marketing, né, de propaganda. Né? Meu pai foi um dos executivos do Grupo Silvio Santos, foi vice-presidente do Grupo Silvio Santos, saiu do Grupo Silvio Santos, ele montou a própria editora e gráfica dele. Legal. Isso há muitos anos atrás, uns 25 anos atrás, provavelmente. E aí, então, eu sempre tive essa intenção de ser empreendedor, né? Mas a gente sempre ouviu, trabalhar com pai não dá certo, né? Enfim, eu escutei muito esse ditado, então eu decidi arrumar o primeiro emprego, foi em uma gráfica,
Editora, que era um competidor do meu pai. Corrente do pai. Que muitos de vocês conhecem, que é uma franquia que chama Alfagraphics. Não acredito. É sério que você foi pra Alfa Eu- Graphics? Já que trabalhar com o pai não dá certo, vamos contra, né? Vamos Quem contra. sabe dá Aí eu fui certo. trabalhar na Alfagraphics, né? E eu estava trabalhando com vendas lá, né? E tratava direto com algumas empresas bem conhecidas no Brasil também, porque a Alfagraphics tem um nome muito forte, principalmente no Brasil, um nome americano, uma franquia americana. No Brasil tem um reconhecimento bem diferente de uma empresa nacional, Sim. né? O brasileiro tem essa percepção. Esse dom, né? De dar mais moral por de fora. Mas é incrível, porque eu fiquei na Alfagraphics só por 7 meses. E eu fui mandado embora no dia do meu aniversário. Olha que Oh, beleza, mas que que presente. Mas não foi algo interessante, porque eu cheguei no dia do meu aniversário para trabalhar, eu falei, pessoal, tô sentindo que eu vou ser mandado embora hoje, não sei porquê. E aconteceu, entende? Depois, a justificativa foi porque descobriram que meu pai era um competidor, eles não sabiam que meu pai era competidor. Então foi com receio de... Você tá infiltrado. Tá infiltrado, né? Mas assim, foi uma escola ali, aprendi muito da indústria, saí dali, montei minha própria empresa e fiz também alguns parceiros dali, algumas agências também viraram meus parceiros. Depois dali, fui muito bem sucedido com a empresa nesse início, né? Dava suporte para a TIM, para a Faculdade de São Paulo, na época USP, né? Tinha a Revlon também, que era um dos meus clientes. E daí eu fui servir uma missão de tempo integral. Pô, então você fez tudo isso aí antes dos 19? Não, na verdade não. Eu fui para servir essa missão de tempo integral quando eu tinha 24. Ah, tá. Então foi um pouco mais velho. Mas mesmo assim, né? Uns 3 Vamos anos. pegar os jovenzinhos aí que abriu quantas empresas já antes de Então, eu lançar? comecei cedo, um pouquinho cedo, vamos dizer assim. Eu tive minha empresa por aproximadamente uns 4 anos e meio. Aí eu servi minha missão de tempo integral, voltei para casa e o tempo de ficar em São Paulo foi mais ou menos o quê? Umas 3 semanas, 4 semanas, vim para os Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Né? Minha irmã morava aqui já. Entendi. Morava em Utah. E o que eu queria fazer era aprender inglês. Então eu preciso aprender inglês. Tenho um bacharel, eu tenho tudo isso, mas não falo inglês. Então eu preciso aprender inglês. Entendi. Qual que é a melhor coisa? Vou para os Estados Unidos. Imersão, se jogar lá. Vim para cá. E aí começou a vida aqui. Mas foi com a intenção de aprender inglês. Eu cheguei aqui com a intenção de aprender inglês e chegando aqui a gente já viu que não falava nada de inglês, né? E aí eu me inscrevi numa escola de inglês, comecei a fazer o primeiro semestre em inglês e assim consecutivamente. E posteriormente, dentro de uns 2 anos, eu me casei. Entendi. Aqui. Mas até aí já estava mais encaminhado, já fiz outra faculdade aqui, fiz um MBA aqui posteriormente. Aí já voltei à indústria que eu estava acostumado a trabalhar, que era a indústria do marketing. Aqui me recolocando, mas todo esse processo de chegar com o inglês embromation até eu ter um pouco mais de fluência no inglês, isso me levou provavelmente aí 3 anos. 3 anos? É bom falar isso, bom pra galera de casa entender que toma tempo e trabalho. Porque eu sei que você conta pra gente a história do cinema. A história do cinema, o que é que o Rodrigão fazia, porque assim, é importante lembrar que você era um empresário, você teve sucesso, né, durante o seu período empresarial. Antes de vir para os Estados Unidos. Ou seja, ele era alguém que não tinha nada envolvido com o cinema, que é a história que ele vai contar pra gente. E aí, como que a gente tem que se virar para lidar com as coisas aqui, para buscar esse sucesso também aqui nos Estados Unidos. Eu acho que assim, Henrique, eu cheguei aqui com a intenção de aprender inglês, né? Eu cheguei do Brasil aqui com $100 no bolso. É verdade, entendeu? Minha irmã morava aqui, fiquei com a minha irmã as 3 primeiras semanas, até conhecer, arrumar um lugar para me ficar. Mas minha mãe também estava aqui naquela época, né? Minha mãe também estava aqui, hoje ela já é residente, já minha mãe. Mas ela estava aqui morando naquela época também, então fiquei com a minha irmã 3 semanas, depois eu fui morar com a minha mãe ficou aqui mais uns 5 meses e voltou para o Brasil, né? Mas durante esse início, aquela correria de sempre, né? Então, eu fui bem sucedido antes, tendo a empresa, saí, deixei na mão do meu pai para ele tocar, mas meu pai não tinha ambição de crescer mais onde ele estava ali, que já estava muito bem posicionado.
Então ele não tocou como ele deveria tocar ao meu lado que eu tinha construído, a empresa que eu tinha construído. Aham. Então, basicamente, eu teria que recomeçar quando eu voltei depois desses 2 anos da missão que eu fiz religiosa pela minha igreja. Eu teria que recomeçar no Brasil. Então, eu falei assim, não, eu vou aprender inglês e eu vou me posicionar melhor e já volto com uma bagagem melhor pro Brasil. Né? Mas chegando aqui, eu cheguei com $100 no bolso. Então, o que eu precisava fazer para ganhar dinheiro? Na rua, tem que Tinha que trabalhar. estar na rua, né? Tinha experiência em marketing, sabia como fazer um negócio, mas eu não falava o idioma. Como que eu vou poder trabalhar em um país que eu não falo o idioma? E aí eu comecei a trabalhar com pintura. Fiquei na pintura muito pouco tempo, né? Da pintura... Já viram que era ruim pra pintar? Mas, Os caras falaram, não. Mas ganhava, hein, meu? Pintura ganha bem, cara. Ganha bem. Mas naquela época eu acredito que eu comecei ganhando $8,50, 8,30, era algo assim. Mas era mais a preparação, né? Tapar a janela, essas coisas todas. Envelopar tudo. Né? Se tivesse dado aquela maquininha de pintar, aí sim, né? Aí era pintor pro resto da vida, era pintor até hoje. Mas aí da pintura eu tive outras experiências aí nesse meio muito rápida. Aí teve um trabalho que eu gostei muito antes do cinema, que foi o trabalho de entregar malote de foto. Malote de foto? Malote de foto. Ou seja, na época imprimiam, revelava. Revelava. Você ia no Walmart aqui, você deixava lá o seu cartuchinho. Exatamente, filme, né? Filme. Você deixava o filme e em 24 horas estava pronto. Lembra que tinha isso aí? Então, o pessoal ia lá, deixava, e eu tinha uma rota. Eu conheci um senhor aqui que ele falou, ó, tem uma rota, uma empresa que eu trabalho, eu sou gerente, estamos precisando de gente, você quer trabalhar? Eu falei, como que funciona? Não, você tem que sair 6 horas da manhã com os malotes, você tem a rota que você vai dirigir 800 milhas por dia. Eu ia até Vernon, de Vernon eu ia para Price, e de Price eu voltava para Salt Lake City, todo dia. Gente. E ele falou assim, que hora que eu preciso terminar? Ele falou assim, se você chegar aqui meio-dia, você está liberado. Se você chegar aqui 2 horas da tarde, você está liberado. Você só tem que chegar antes das 6 da tarde. E foi assim, um dos melhores trabalhos que eu tive aqui no início. Uma porque não precisava falar inglês. Ótimo, só chegava dirigir. com o malote, entregava o malote, pegava o outro e ia embora. Entende? Eu tinha 5 paradas só. Era mais tempo dirigindo. Eram 5 mercados que eu fazia naquela época. Mas eu era responsável por toda a manutenção do carro. Entendeu? Eles pagavam muito bem, mas eu tinha que dar toda a manutenção. Enfim, eu fiquei nesse trabalho uns 4 meses, né? Foi muito bom, mas aí eu comecei a fazer, eu tinha que voltar para minha área. E eu precisava aprender inglês. Esse trabalho eu não ia aprender inglês e eu nunca ia voltar para minha área, se eu ficasse dirigindo. Então essa fase inicial foi muito importante. E aí foi quando eu arrumei um trabalho na minha área, numa empresa aqui, que na época chamava Uppercase Linvy. Talvez existe até hoje, dentro do marketing de relacionamento, marketing multinível. E eu conheci o marketing multinível no Brasil. Isso bem antes, no começo, quando eu estava montando as minhas empresas lá, né? A minha empresa no Brasil. E das empresas que eu prestava serviço no Brasil era o marketing multinível. Né? Então eu conheci o marketing multinível aí. E eu fui trabalhar nessa empresa de marketing multinível aqui como peão. Eu cheguei lá na entrada e fui trabalhar no warehouse. Eles tinham 13 funcionários. A empresa cresceu de uma forma que em um ano e 4 meses, a gente passou a chegar a ter 580 funcionários. Caraca! Nesse ponto, eu já estava como um dos diretores da empresa. Né? Entendi. Pelo conhecimento que eu tinha, pela experiência, já estava falando mais inglês, já não estava mais no bromation, né? Mas isso abriu muitas portas para mim. O cinema veio justamente nessa época também. Mas na época do começo lá da empresa. Começo, o cinema, e até durou um pouco mais, até quando eu estava na empresa também, porque o cinema eu tinha um horário muito flexível, mas era aquele dinheiro que entrava extra, e era um dinheiro muito bom. Entendi. Pra você ter uma ideia, se eu olhar 16 anos atrás, o cinema me pagava $2.000 por mês. É considerável, metade de uma renda de uma classe média pra viver. Hoje eu estaria falando, talvez esse contrato estaria valendo o quê? Uns $3.500, $4.000. Então era um contrato muito bom. O grande problema é que era todo dia. Mas explica o que é esse cinema, porque até agora falando isso do cinema. O que você fazia lá? Basicamente, meu amigo, é você arregaçar as mangas todo dia à noite, ir lá no cinema e limpar. Então, a molecada aqui no cinema aqui é a molecada que trabalha. Né? Os adolescentes. Aqui é a molecada. Então, o pessoal vai pro cinema, suja, a molecada dá aquele tapa durante o dia, a sala é escura, você não vê nada.
E à noite, o último show que fica, a molecada nem entra na sala. Aí deixa pro Rodrigo. O Rodrigo ia chegar lá e fazer o serviço E dele era um brilhar. cinema que ficava em Spanish Fork. E eu morava em West Jordan. Ou seja, uns todo 40 dia- minutos aí. 40 para ir, 40 para voltar. Nossa, quantas horas limpando lá, Rodrigão? Dependia muito. Dependia de quão sujo que Dependia tava. do Se dia, era do terça-feira, filme, que é o dia que é mais barato. Dependia do dia, do dependia filme. do filme e da estação. Por quê? Quando chegava verão agora, por exemplo, nesse momento agora, o cinema é horrível. Porque tem muito filme de criança. E criança não consegue comer pipoca sem deixar cair no chão. Criança não consegue pegar o refrigerante sem deixar cair no chão. E pipoca e refrigerante é tudo refil. Combinação Mano, você perfeita. derrubou, vai lá e pega mais. Você derruba levanta, você mais. pisa na pipoca. O que era pipoca meu inteira já pai. virou O farelo pior de nessa pipoca. O pior nessa época é que o cinema, hoje, a gente vai no cinema, a gente vê que o cinema tem é uma escada, né? Aham. Isso. Naquela época era uma rampa, que era um Não, cinema antigo. Ele falando que aí o pessoal derrubar o refrigerante na rampa ia lá no final, ia lá na frente lá o refrigerante, cara. Eles derrubou a coca lá e então embaixo. E o piso do cinema era claro, era um cinza claro, não era escuro também. É, pra poder enxergar, né? Caramba, Então era assim, mano. dependia muito do dia, da estação. Os melhores dias eu ficava no cinema 20, 30 minutos. Ó, então, assim, tinha dia bom, não tinha só ruim, não. Mas os piores eu ficava 7 horas. Nossa. Nessa mesma época que eu tava no cinema, foi a época que saiu aquele primeiro filme do Crepúsculo, lembra? Ai, Eu tava lá sofrendo, suando. Nossa, Rodrigo. Imagina um 7 amor. horas, exatamente. Um amor. Pergunta se ele já viu o filme 2 do Crepúsculo. Ódio disso. Então foi justamente nessa época. Mas foi um aprendizado bacana. Foi um aprendizado muito Que bacana. massa, mano. E aí você já começou a fazer a introdução. Então, você tava nesse tempo aí, trabalhando, ralando nos 2 empregos. E aí teve um momento que você acabou dividindo. Foi o mesmo momento que você também foi pra escola de mestrado, porque você falou que fez o MBA. Qual o momento que você conseguiu encaixar ainda, estudar, lendo O inglês? MBA veio um pouquinho mais pra frente. Eu saí dessa empresa, dessa startup que ficou grande, né? Aham. Antes de sair dela, eu também saí do cinema, né? E aí eu fui para uma empresa, fui trabalhar em um restaurante nessa transição, em alguns horários flexíveis, no Olive Garden, tu não conhece o Olive Garden por aqui? Isso. Aham. E até no Brasil o pessoal tá conhecendo, né? Tem lá em São Agora Paulo. tem em São Paulo, tem no aeroporto de Guarulhos também. Exatamente. Então foi uma experiência muito boa, porque ali também eu aprendi muito como é gerenciar um restaurante aqui nos Estados Unidos, né? Mas dali eu entrei na minha área, numa outra empresa da minha área que chamava Monavi, que foi muito grande no Brasil até. E é do mundo todo. A Monavi chegou a faturar quase $1 bilhão no ano. Cara, Né? E o que a gente vendia? A gente vendia suco de açaí. suco de açaí. E era bom, porque eu cheguei a tomar na época, era gostoso, cara. Era muito gostoso, mas o preço não era tão acessível, né? A gente vendia naquela época $32 uma garrafa de 750 ml. Mas era por quê? Porque o preço não era tão acessível, porque está dentro da indústria do marketing de relacionamento, do marketing multinível. Não tem como você competir com um produto de prateleira. Aham. Entendi. Entende? Mas assim, foi uma escola gigante. Levei a Monavi para o Brasil, saí da Monavi como diretor sênior da América Latina. E daí eu tive minha transição para uma outra empresa que chama Jonas Global, que é uma empresa também grande na indústria, né? Chegamos a faturar $1,6 bilhões. A Dionese é de cosmético? Cosméticos. Assim, o foco principal é cosméticos, mas possuem também um leque de nutricionais e de outros produtos que envolvem aí, né? Mas assim, o principal que ficou conhecida foi realmente pelos cosméticos. Entendi. Anti-aging, né? Que eles chamam. Mas aí tem essa transição. E durante esse meio tempo, eu tenho uma empresa de consultoria que já está aí aberta já há uns 15 anos aqui nos Estados Unidos. E prestei consultoria para muitas outras empresas, como Young Living, como Skin, como doTERRA, e aí vai. Caraca, mano, olha aí, ó. Então fala um pouquinho aí, Rodrigo, pra gente entender, porque tu tem um preconceito muito grande com marketing multinível, tá? A gente tem um Faz comediante, pitch, pitch. exatamente, tem comediante Afonso Padilha, não sei se você já ouviu, faz muita piada Fui no com show dele até. Foi, com a Foi. Renaudet, ele faz piada com a Renaudet, ele faz a piada... se parece pirâmide, soa como pirâmide, é pirâmide. Então explica pra gente. Vamos lá, Renaudet, você mencionou Renaudet. Renaudet, exatamente. Renaudet é uma empresa super séria. Super séria, conheço o dono, Sandro Rodrigues. Realmente uma empresa super séria, tenho grandes amigos na Renaudet.
a grande liderança hoje da Rinode, que ganha muito dinheiro na Rinode hoje, os líderes que a gente chama da rede, vieram da Monavi. Então tenho o prazer aí de conhecer eles, Evandro Viana, Elton Chiro, e aí vai, tem muita gente aí boa, sabe? E é interessante que esse mundo é muito pequeno. O que acontece com a percepção? Geralmente quando você fala, é uma empresa multinível, a pessoa, isso aí é pirâmide, vou perder meu dinheiro. Não é assim, é uma empresa muito séria. O que a empresa de multinível faz é cortar o middleman, que a gente fala, o intermediário, e vender direto para o cliente. Né? E dividir esse comissionamento com o pessoal que apresenta o negócio. Ou seja, nada mais que um comissionamento para você apresentar o produto. O que é considerado pirâmide? Pirâmide financeira é considerado uma empresa que não te entrega um produto. Tá? Seja ele um produto físico ou um serviço. Tá bom? Então é a mesma coisa, eu estou te vendendo algo e falar, você vai comprar esse produto e você nunca recebeu o produto e nem recebeu o serviço. Então é uma pirâmide financeira. Você não tem o benefício do... Você não tem nada, entende? Mas, por outro lado, também uma pirâmide financeira pode ser uma empresa que tem produto, mas que te vende um produto super faturado que você não consegue revender. É a mesma coisa eu te vender uma garrafa de água por $50 e falar, Henrique, tá aqui, é um produto físico. Entendeu? Aí você vai pegar isso aqui para revenda, como que eu vou vender uma garrafa de $50? Que eu paguei $50, né? Nossa senhora. Você não tem nenhuma margem, nem sem margem você vai conseguir vender. Exatamente, já foi difícil de comprar. Aí o que acontece? As pessoas compram demais produto para se qualificar para os planos de carreira, plano de compensação que tem a empresa, e não acaba girando o produto. Isso pode se tornar também um conceito de uma pirâmide financeira. Tá bom? Mas geralmente, Henrique, Fernando, quem fala de pirâmide financeira é que já teve uma experiência com pirâmide financeira ou conhece alguém que já teve. Uma experiência ruim. Exatamente. Não, corretamente. Aí o que você precisa fazer, ou a pessoa que escuta, é entender de onde vem essa dor. Né? Se você teve uma experiência pessoal com uma empresa de multinível, por exemplo, fui para a Rinode uma pirâmide financeira, não consegui vender meus produtos, um exemplo. Bem, vamos lá. São produtos acessíveis, são produtos que você consegue revender. Como você não conseguiu revender? Talvez porque você não teve um ensinamento de como fazer venda. Ou talvez porque quando você fechou o pacote falaram que você ia ser milionário em 1 mês ou 2 meses. Tem as expectativas. Entende? Mas são empresas muito sérias. Eu dei uma empresa muito séria, com muitas outras que estão no Brasil também. E aqui nos Estados Unidos, a gente está no berço, na capital do multinível do mundo, que é o estado de Utah. Que é o estado de Utah. Exatamente, é verdade. A minha esposa, eu acho que trabalhou do suco de açaí. Trabalhou na Monavi, no call center deles. Ela trabalhou, né? Porque ela recebia as ligações. Isso quando ela voltou pra cá pra trabalhar, quando ela tinha 19. Então, há um tempinho atrás já. Ela trabalhou. Ela fala que sempre lembra. Era um negócio de suco. Era um suquinho que eu vendia. Aqui a gente tem vários de sucos. Naquela época da Monavi, a gente tinha Monavi, a gente tinha Zango, a gente tinha a Tarrichanone, que também é antiga Tarrichanone, que hoje chama Morinda, né? E hoje tem muitas outras aí no meio. Caramba, né? gente. E aqui a gente tem em Utah, a gente tem empresas que faturam hoje anualmente $100 mil e outras que faturam $4 bilhões. Uau! E muito obrigado pela explicação, porque eu acho que é importante a gente entender essa diferença, né, entre quando você toma, porque normalmente as pessoas guardam sempre o amargo, infelizmente, a gente nunca lembra dos doces, sabe, porque quem provou do doce, tá no doce até hoje, tá falando, venha, não é? E aí a sua experiência é amarga, né, eu falo porque eu fui e eu só não fiz mais porque eu não tinha dinheiro para investir. Na época eu morava com meu pai e minha mãe ainda, me preparando para ir para a missão. Fui em uma reunião e aí eu falei, mano, assim, a ideia é excelente, vou fazer. Daí eu cheguei com meu pai e falei, pai, é a empresa da grana. Meu pai, não vai fazer com a minha grana, você não vai. Aí eu fui em uma também com um primo meu, tio, sei lá. Era 3.500 para pagar. Eu tinha uma moto que valia 3.500. Ele quase me convenceu a vender a moto. Olha, eu vou te falar hoje, Rodrigo, se quebrasse hoje, o que você faria? Eu me tornaria um representante de uma empresa de multinível. Porque, você não tem nenhum comprometimento com funcionário, espaço, entendeu? Que você vai precisar investir se você montar o seu próprio negócio. Sim, é uma grana. Você vai montar seu negócio, é uma grana que vai. Você precisa fazer uma empresa multinível. Você precisa ter o seu pacote de entrada, seus produtos, conhecer os produtos, dominar aquele conhecimento dos produtos,
e vender. E acreditar naquilo, né, Rodrigo? Sim, acreditar. Senão, não dá para enganar os outros, não tem né? como. Você pode acreditar muito no modelo de negócio ou no produto. É um dos dois. Você tem que acreditar. Não tem como nada nessa vida, Fernando. Não tem como você vender se você não acreditar. Isso eu concordo. Não tem. Você não adianta, você ama Ferrari. Entendeu? Você vai conseguir vender uma Ferrari se for trabalhar. Não importa a sua classe. Se você detesta a Fiat, você nunca vai vender Fiat. Você nunca vai ter sucesso. É isso mesmo. E vocês, e só a última pergunta aqui pra gente até fazer uma transição, mas então você estava falando que as pessoas às vezes ou elas não aprenderam, né, direito, foi muita ambição, foi expectativa. As empresas que trabalham com marketing multinível, elas têm treinamento suficiente para essas pessoas, ou é assim aquele treinamento inicial e você tá assim a ver Por conta. Por conta. Tem muito treinamento. Né? As empresas focam muito nisso. O grande problema é quando você está dentro da indústria do marketing multinível, do marketing de relacionamento, é muito difícil você controlar. Entendi. Porque é como se fosse um telefone sem fio, muitas vezes. Uhum. Entendeu? Então, o controle também das empresas é muito em cima. Os departamentos de compliance trabalham muito em cima. Por exemplo, na época que eu estava na Moravia, a gente tinha muitos problemas de pessoas falarem que o suco curava câncer. O suco nunca curava câncer. Ou seja, já começava a falar coisas demais para poder vender para o cliente final. Corretamente. Entende? Então era assim, o suco cura câncer. Então, se curar câncer é um remédio. Então precisa do quê? Precisa da Anvisa. Exatamente. Precisa do FDA. Entende? Apesar que o FDA aqui também é o Food Administration. Né? Mas no Brasil não, você precisa da Anvisa. Mas nosso produto não estava na Anvisa, estava no Ministério da Agricultura. Porque era um suco. E a empresa nunca falou que curava câncer também. Era um suco rico em minerais, vitaminas, etc, etc, etc. Entendi. Então, as empresas oferecem treinamento, tem manual, tem departamento de compliance, tem um segmento bacana, mas, enfim, tem casos específicos que tem. Agora, nesse momento atual que nós estamos agora, a Young Living, que é uma potência, que fatura mais de $1 bilhão por ano, recebeu uma notificação do FDA com relação aos óleos naturais. Justamente por isso, porque existe pessoas falando que tem cura para isso. Cura para isso ou cura para aquilo lá. Aí a empresa, se ela não controla bem, ela vai receber ações, notificações, entendeu? Proibição de venda do produto, até ela regularizar o processo e fazer o disclaimer. Entendi. Então, para deixar claro para a galera de casa, uma coisa: se não estão te entregando um produto ou um serviço, é pirâmide financeira. Corretamente. Certo? Então, já vamos desmistificar aqui. Se tem produto, tem serviço, é marketing multinível. Porque ele está entregando valor. Sempre está sendo agregado valor. O produto final alguém está recebendo e a galera está recebendo comissão desse produto final. É uma venda, é como se eu aqui, Luiz Henrique, criei essa garrafinha aqui e eu vou vender a garrafinha pro Rodrigo e eu ganhei comissão. E aí agora eu vou contratar o Fernando para vender a minha garrafinha e o Fernando vai ganhar uma comissão e eu vou ganhar a comissão do produto. É isso, entendendo isso, tá correta a explanação dele? Corretamente. Agora a pergunta para você, Henrique. Chama. O Na Lata é ou não é uma pirâmide? Vai virar uma pirâmide. A gente vai começar a entregar produto desse Não, já temos um produto que é a comunicação, já temos, o benefício da informação. Fechou aí, já estamos entregando. Então, você que está ouvindo aí, passa para mais um, que vai passar para mais dois, isso, que passa para mais quatro. Vamos a 2 em 2. De 2 em 2. Então você tá ouvindo, passa para 2, aí esses 2 que ouviram passam para mais 2. Agora, o que eu acredito que vocês podem começar a criar a linha do Nalata. Aí sim, ó. Fazer algo bacana para aumentar essa distribuição. Exatamente. Fazer o merchan, tem que ter o merchan, porque aí é exatamente cada um. A gente já tá vindo um evento grande aí que o Nalata vai participar, e vai ser lá que a gente vai vir. O cara passou para 2, para mais 2. Exatamente. Assim vai ser. E aí, como que tá a sua situação hoje? Então, você passou por todas essas empresas, você tem a empresa de consultoria, você continua dando consultoria, tá desativada, o que tá rolando? Continuo prestando consultoria, já prestei consultoria para muitas empresas aqui nos Estados Unidos, no Brasil também, trouxemos empresas do Brasil para os Estados Unidos, para a América Latina, trouxe empresas da Europa já para os Estados Unidos também, para alguns mercados da América Latina. Então, normalmente as empresas estão tentando expandir para algum outro mercado, expansão, e você ajuda a galera. Toda a parte, desde a parte legal, revisão desde o zero.
Uma empresa, se chegar para mim e falar assim, Rodrigo, eu quero abrir uma empresa de multinível. Como que eu começo? Qual o plano de compensação que eu devo criar? Esse é o meu produto. E a gente cria do zero. Ou se você já tem uma rodando, por exemplo, uma E das quer grandes, rodar em outro país. quer rodar em outro país, igual vamos pegar do Terra, quero ir pro Brasil, como que eu faço para chegar no Brasil? Esses são os passos. Young Living, como que eu importo para o Brasil? Esses são os passos. Entende? Então tem tudo isso. O americano ele é muito medroso quando a gente fala de Brasil, expansão para o Brasil. A gente chegou de uma propina no Brasil. Eu sei, porque eu trabalhava em uma empresa sueca e os nossos produtos ficavam na exportação dias e dias. Eu falo, o desembargador não libera por causa do packing list. Tinha um parafuso a menos e ficava lá dias esperando chegar. E aí os caras toda Até vez o falavam, parafuso vindo no envelope. E aí os caras falavam, não, aqui. Infelizmente a gente tem isso no Brasil. Eu consigo liberar para você. Mas melhorou bastante, viu? Melhorou. Mas assim, se tudo ocorrer como tem que ocorrer, mesmo assim ainda, o americano ele tem muito medo do Brasil. Por quê? Porque o sistema de impostos é completamente diferente no Brasil. Entendi. O sistema regulatório é diferente no Brasil, entende? Em muitos países da América Latina é muito complicado você levar um produto também. Porque as leis são muito antigas. Uhum. Entende? Então você pega, por exemplo, Peru e Colômbia, as leis de importação, não de importação do produto, mas de registro, do regulatório, para você registrar um produto, são leis de 1980, 1985. É antigo mesmo. E o board, que a gente fala, aquela mesa de conselheiros que aprova alguns produtos específicos, são os que manipulam a indústria. Entendi. Aí fica difícil mesmo. Fica difícil trazer um produto inovador, com uma substância inovadora, com um nome inovador, entendeu? Porque vai bater lá e eles vão falar assim, não, esse produto não existe. Existe. O grande detalhe é que todo ingrediente que tem num produto, ele pode ser quebrado em diferentes partes. Uhum. Aí depende de como você apresenta. E aí onde entra o Rodrigo. Onde entra o Rodrigo, que faz essa consultoria, que já tem anos de experiência aí. A gente ajuda. Levando os produtos para outros países. Dá direção, né? Já é importante, já dá a direção certa para fazer as A coisas. gente dá direção, a gente evita essa propina ao lado, né? Essa bola ao lado. Uhum. Né? Tem alguns meios de importação, igual hoje eu sou presidente de uma empresa de tecnologia aqui nos Estados Unidos, que também tem um segmento do marketing de relacionamento. Né? Nós estamos nesse exato momento agora no processo de importação de caixas eletrônicas do Brasil, referente à tecnologia blockchain, criptomoeda. Né? Então tem todo um processo que a gente tem que fazer, ou seja, iniciar uma importação. A importação não se inicia quando o produto chega no Brasil, né? Ela se inicia antes, às vezes, do produto existir. Muito tempo antes. Tem que pedir uma solicitação de importação, você tem todo um processo, né? Também no qual você consegue ter uma cadeia de impostos mais reduzida. Né? Tem vários passos interessantes. Entendi. Então tá aí, ó, mano, o Rodrigão, o nosso especialista em marketing multinível aí, que agora explicou para todo mundo, desmistificou. Que é o que não é, né? O que não é, desmistificou isso aí. Afonso Padilha, se estiver ouvindo, tá aí no dedo, não é marketing multinível. É marketing multinível, não é pirâmide. Exatamente. É uma empresa bem séria. Bem séria, tá? E é isso aí. Rodrigão, eu tenho duas perguntas, são as nossas perguntas clássicas aqui na Lata. Todo mundo responde essas mesmas perguntas, tá? Primeira pergunta é qual que é o conselho que você daria para você mesmo há 18 anos atrás? Né, você fez muita coisa já na sua vida, hoje você também já fez muita coisa, então assim, mas o que é que você diria? Você fala, não sei, seria alguma coisa que você faria diferente? Alguma coisa, só um tapinha nas costas, falando, mano, deu certo, parabéns, o que é que você falaria para você? Tá? Segunda pergunta é, qual que é o conselho que você dá pra galera de casa, que tá no Brasil hoje, e tá falando assim, quero me preparar para ir para os Estados Unidos. A intenção desse podcast é justamente isso, né? É contar essas histórias como a sua, que falou, chegou aqui sem inglês, teve que aprender a falar inglês, ralou também, foi limpar o cineminha dele lá, 7 horas limpando pipoca, e hoje trabalha, uma pessoa que está no mercado de trabalho americano e ajudando todo o restante do mundo, né? Mas qual que é como que a gente diferencia, né? Muda esse gap, né? Como que você consegue vir um pouquinho mais preparado para alcançar coisas diferentes, tá? Pensa na pergunta. Perfeito. 2 ideias para a galera do Brasil, o que é que você faria diferente? Né? Ou conselho para você mesmo, 18 anos atrás. A gente vai falar agora, vamos dar o nosso salve para a galera. Quem vai ganhar um salve hoje? Cara, vamos de salve, o Fernando, né? vamos de salve. Primeiro salve eu vou mandar para minha tia Caixinha Raimunda. De novo, Raimunda. vídeo, cara, minha tia comenta.
todo vídeo. Então, minha tia Caixinha, muito obrigado e um abraço pra senhora. Isso aí, Michael Douglas também sempre tá me mandando mensagem Ei, aí. Michael Douglas. Cara firmeza. Cara, Michael, valeu, forte, obrigado por estar acompanhando sempre aí. Sabe quem comentou? E comentou até sobre a saúde no Brasil. A Pamela, sua irmã. Minha irmã, ela é dentista lá, então ela sabe um pouquinho sobre saúde. Do que tá falando. Pamela, um abraço. Obrigado aí por acompanhar. E na lata. Esse episódio aqui é bem legal, porque você tem que passar para mais um, tá? Por favor. Aí... Exatamente. Quem tá ouvindo, passa mais dois. Mais dois que passa para mais dois. E vai chegar não quebra isso, não. Legal. E os patrocinadores. Ó, a gente trouxe as latinhas nossas aqui do Na Lata. Exato. Mas vamos falar do Ipanema Costume Designs. Aqui, ó, Ipanema Costume Designs, que trabalhou, fez o nosso o porta-copo, fez o nosso logo. Aqui, estamos esperando nossa pulseira do Apple Watch, tá? Novamente aqui. Vamos cobrar até chegar. Aqui cobrando, galera, comenta no vídeo aí. Mas uma coisa é importante lembrar, viu, negão? Eles entregam pra você na boa, certinho, na data certa. O nosso que eles estão enrolando a gente, aqui a gente é mole mesmo. Exatamente, porque a gente tá com eles todo fim de semana, por isso que enrola a gente. Então a gente já perturba mesmo. Isso, então eles mandam, tá? Próximo é RS Eventos. RS Eventos, inclusive, você que não assistiu a nossa live, a RS Eventos foi uma das patrocinadoras da nossa live da Festa Junina. Vai lá, olha a comida que tinha lá, tem foto no nosso Instagram. RS Eventos fez um show, hein, cara? Show, exatamente. A RS Eventos trabalha com eventos, aluguel de louça, certo? Precisou, usa RS Eventos, usou a louça, não precisa lavar, entrega tudo suja que a RS Eventos lava pra você. É isso aí. Temos também a Water Walkers Utah, que é a limpeza de janela, painel solar, o que você precisar para fazer. A Power Wash também. Então entra no nosso Instagram lá, dá uma olhada nas fotos, o antes e o depois, e segue a gente no Instagram também. Se tiver alguém que queira fazer, só entrar em contato. É isso aí, é só dar referência. Não esquece de curtir, compartilhar como a gente já falou, compartilha só para 2 pessoas, não precisa fazer muito não. Exato. Pede para essas 2, compartilha para mais 2 e aí a gente vai assim. Vai embora. Até soa como pirâmide, mas não é porque o conteúdo está sendo entregue. Exatamente. Então aqui é o multinível. E é isso aí, Fernando. Por hoje é só. Curtir, compartilhar e comentar. Exatamente. Os 3. Muito obrigado aí pelo suporte de todo mundo. E vamos voltar de Rodrigo. Por favor, Rodrigão. Tem 2 perguntas para responder, Rodrigão. Primeira, o que é que você falaria para você mesmo há 18 anos atrás? Essa é profunda, né? Essa é para pensar. Eu acho que, assim, se for olhar de tudo que eu fiz nesses 18 anos aqui, quase 18 anos aqui, eu acho que o inglês me travou um pouquinho no início. Né? Eu acho que falando inglês, chegando numa posição de você falando inglês, você chegaria numa posição melhor. Eu chegaria numa posição melhor, né, naquela época. Por outro lado, também você tem a vivência internacional. Eu não tinha uma experiência de vivência internacional, né? Então, talvez eu focaria mais nessa parte da imersão 100%, né? Eu era novo também, solteiro, a gente chega aqui, né? Você queria curtir um pouco. Eu andava também com um grupo que falava português na época também. Então, assim, o que eu faria diferente? Eu focaria mais no inglês, tentaria explorar um pouco mais disso aí no início e talvez tentaria ter mais proximidade de americanos, né, de pessoas que falam. Okay. E aí te ajuda no processo. Né? Ajuda bastante mesmo. Então, isso é algo que eu fiz até, na verdade. Acho que o Fernando também fez um pouco, né? Eu fiquei isolado. A única pessoa que eu tinha contato em português era minha família. Minha esposa e minha filha. E o André Monteiro, um amigo nosso da Nova Zelândia. Fora isso, era só com os americanos. Então você fez correto. Quando eu cheguei aqui, eu tinha um grupo que a gente andava, eu morava perto da faculdade também. Então tinha um grupo de amigos que a gente andava, que já tem o quê? Uns 20, 25 pessoas aí nesse grupo. Então, vamos fazer uma festinha, vamos fazer isso aqui. Então tinha alguns americanos envolvidos, mas eram aqueles americanos que falavam português. Ou seja, então, só o português quase o dia todo quando se encontravam. E o trabalho que eu fazia na época não me forçava a falar inglês. Tanto que eu aprendi espanhol antes de aprender inglês. Eu aprendi os 2 juntos. Isso é bom. Os 2 juntos. Juro pra você. A mistura do caramba. Entrei no trabalho na faculdade, na Universidade de Utah, na cozinha, né? Foi meu primeiro emprego lá. Eu fui lá limpar, eu guardava a louça, né? Da cozinha dos atletas da Universidade de Utah.
E aí eu entrei na cozinha, a mulher falou, tá aqui, ele é seu supervisor, aí ele vai te ensinar tudo que tem que fazer. Aí ela vai embora. Quando ela vai embora, aí ele vira pra mim, no English, only Spanish. Eita! Como assim? No English, only Spanish. Tá bom. Tá bom, e aí ali já começou, pegando fogo já. Então, meus primeiros assim, companheiros de trabalho aqui era um do Equador e um do México. Eles não falavam inglês. E pouco entendi o português, então eu fui forçado a falar o espanhol. E a segunda pergunta agora, 2 conselhos pra galera do Brasil. O que é que você, Rodrigo, fala assim, sumamente importante na sua preparação para vir para os Estados Unidos? Henrique, todo mundo fala de inglês, né? Inglês é importante, então eu acredito que não seria mais um conselho, é uma obrigação. Ok, boa. Eu tenho que eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos um problema muito grande, que geralmente é se boicotar. Tá bom? Então, você é igual a qualquer um. Não importa se você é imigrante ou não é imigrante, se você está aqui, você não está lá, você tem que se posicionar, você tem que se crescer, não se boicote. Eu acho que esse é o primeiro conselho. Confie no seu taco, você vai aprender. Né? Eu acho que o grande problema nosso, quando nós já temos uma certa idade, igual, se você pegar um adulto que chega aqui nos Estados Unidos, talvez ele demore anos para falar inglês. Tem gente que não fala até hoje, já está aqui mais de 10 anos. Você pega uma criança que chegou há 6 meses atrás, nem sotaque tem. Por quê? Porque a criança não se boicota. Ela fala, vai falar errado, vai falar certo, se der, ela vai falar. E ela vai falar. Então não se boicote, eu acho que esse seria o primeiro. Tá bom? E eu acho que entra muito com o segundo também, né? O segundo a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Comparação. Eu acho que todos nós temos qualidades específicas, sabe? Que pode somar em algum ponto, diferentes pontos. Eu acho que são 2 pontos que a gente tem que olhar. Uma é não se boicote e saiba o valor que você tem, não se compare. Entende? Você é único. Então foca no que você sabe fazer. Se você não sabe fazer e quer aprender a fazer, foca em aprender, aprende, mas seja o melhor naquilo que você quer fazer. Não tente dividir, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Não. Foca no melhor. Você quer ser o quê? Eu quero ser pintor. Então eu vou focar em pintura, vou procurar tudo sobre pintura, vou fazer pesquisa, entendeu? E vou para cima. Entendeu? Aí eu acredito que o céu é o limite, como a gente fala. As portas vão se abrir, você vai ter muito sucesso aqui nos Estados Unidos. Se você seguir uma carreira específica ou até se a sua formação for específica, né? Eu tiro o chapéu para quem faz engenharia mecatrônica, né? É um negócio de doido, né? Mas assim, eu tiro o chapéu, porque é algo que talvez seria muito difícil, né? Para mim, Rodrigo, fazer, né? Não é minha vocação, mas graças que nós temos aí os que sabem fazer e que nos apoiam. Então, foca no que você sabe fazer, ou se você não sabe, quer aprender, foca naquele negócio, aprende 100%. E eu acredito que esses são os 2 conselhos que eu posso deixar. Não enxergue a grama do vizinho melhor que a sua, foca no seu e não se boicote. Nunca se boicote. Boa, é isso aí. Cara, eu gostei muito disso. Não? Jeito de terminar o na lata. Exatamente, então... Corte maravilhoso aqui, com um fim, um pente motivacional ainda. Porque se boicotar é o que a gente mais faz aqui, na verdade, né? A gente está sempre se jogando para baixo. E parece que depois de uma idade, isso vira uma chave que você todo tempo tá se boicotando, né? Não é pra mim, não sou bom o suficiente, lá ele é melhor, aqui eu não sou, o vento lá tá mais forte. Pô, muito bom, Rodrigo, muito bom mesmo. É isso aí. Rodrigão, você fala só um pouquinho, tá chegando ao final, se alguém quiser encontrar você hoje é diretor de uma empresa que tá também no Brasil, certo? Então, se alguém quiser informação, tem algum site ou algum Instagram, ou o seu próprio Instagram para começar a trocar ideia contigo. O que você diria aí? Hoje eu faço parte de uma empresa de tecnologia que tem um segmento, é um grupo, na verdade, de empresas de tecnologia, né? Nós temos uma das empresas, é o segmento do marketing de relacionamento, do multinível, que a gente fala, que é o canal de marketing, onde a gente faz a distribuição dos produtos. Tá bom? Fora, dentro desse grupo, eu tenho empresa realmente de tecnologia, que cria a tecnologia, tem empresas de pagamentos e etc. Tá? Nós trabalhamos com uma tecnologia blockchain. Tá?
Mas quem quiser saber mais também um pouco sobre nossa empresa, nosso Instagram chama Team Nui Official, Official com 2F, aí, né? Mas se colocar um F também vai aparecer Vai no Brasil. aparecer exatamente. Mas se quiserem me encontrar, é o Rodrigo P. Silva Oficial com 2F, né, no Instagram. E vai ser um prazer, realmente. Vai ser um prazer poder contribuir. Porque a missão que eu tenho hoje, a missão que eu sigo hoje, a filosofia que eu sigo hoje, é a missão que eu tenho na empresa hoje como presidente. Qual a nossa missão hoje? É ter 1 milhão de famílias tendo um cheque residual de $300 a $500 por mês. Entende? Não é De renda extra. De renda extra. A gente fala assim, poxa, $300, $500 não vai mudar a vida de ninguém. Muda bastante. Pra você ter ideia, aqui nos Estados Unidos você conseguiu já uma prestação de um carro. Mas assim, eu tô falando porque é extra, o cara vai ter o que teria um carro ruinzinho, pode ter um carro melhor para levar a família para onde quiser. Você consegue ajudar a pagar um community college pro seu filho. Um cheque de $500 por mês. E se transferir isso pro Brasil, então, que são 5 vezes mais, chega a ser o salário de um chefe. É mais que o salário mínimo. Se a gente comparar, hoje nossa empresa está em 114 países, né, no mundo todo. Eu tenho uma grande base no Brasil, tenho uma outra grande base no Japão, África também, $300. Nossa. É muito dinheiro. A gente fala assim, a gente vende o quê? A liberdade financeira? Eu vendo a liberdade financeira, mas qual que é a liberdade financeira, na minha opinião? É você ter mais tempo com quem você ama. É o que todo mundo busca hoje, né? Você ter mais tempo com seus filhos, com a sua família, você poder ir jantar com seus amigos. Porque se você trabalha em 2 empregos, meu amigo, esquece. Ou até um emprego, dependendo de você mora no Brasil, é 2 horas de ônibus para ir, 2 horas de ônibus para voltar, acabou o dia. Exato. Então é isso que a gente traz na mesa. Caraca, outra motivacional. Aí deu 2 cortes bons agora aqui. Corte bom, colocar a Nui, ver se a Nui patrocina a gente também. Porque vai estar aí falando qual que é a missão da Nui. Cara, adorei tudo. Muito bom mesmo. Vamos trazer o Na Lata na realidade aumentada. Vamos trazer, exatamente. Isso é outro corte que é uma novidade boa que tá chegando aí também, Rodrigo. Depois nós vamos trazer o Rodrigo aqui para contar. Depois que lançar, depois que o negócio estiver rodando, a gente traz o Rodrigo de novo pra gente falar de tecnologia. Porque você falou tanto, são empresas de tecnologia, a gente tem que... Agora acabou de vir na cabeça, como que a tecnologia vai mudar a forma como a gente vive em 5 anos? Pergunta? Não. Ou pro próximo. A gente vai discutir isso. Porque nós já discutimos em off. Exatamente. O negócio foi maluco. Vocês já conheceram um pouquinho. Exatamente. A gente vai discutir como que a tecnologia vai mudar a forma como a gente vive em 5 anos. E vocês estão conhecendo antes de toda a nossa comunidade. Hoje na empresa a gente tem uma comunidade de 376 mil pessoas. Caraca, nós dois conhecemos antes de 376 mil Ainda pessoas. Bem que eu filmei tudo, cara. Filmei tudo! Agora que a gente entra no blackmail, né? Rodrigão, muito obrigado pela presença. Foi excelente a conversa. E como a gente já falou aqui, velho, vamos ter que voltar para ter um segundo bate-papo, para a gente trocar essa ideia de tecnologia. De repente, se tiver alguém, outro brasileiro que trabalha com você, quiser trazer, né, alguém que seja lá na área de desenvolvimento mesmo, que tá falando, é isso aqui que a gente vai lançar, e o Rodrigo é o cara que lança, vem os dois aqui e a gente troca essa ideia. Ótimo, massa. Legal. Massa. Obrigado pelo convite. Imagina, nós que agradecemos. E você que acompanhou, muito obrigado e até a próxima, né? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.